Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É uma alegria, é uma honra chegar na sua residência, me deliciar de um gostoso cafezinho, mas em especial lhe manter sempre bem informado, com grandes profissionais que nós temos aqui no nosso programa, falando sobre temas relevantes. O tema de hoje, demência, e o nosso convidado, ele é o médico psicogeriatra, Dr. Victor Hugo Pedrosa. Doutor Vitor, que alegria, rapaz, recebê-lo aqui no nosso programa, seja bem-vindo. Vamos falar sobre esse tema que chama a atenção de muita gente, né? Demência. Seja bem-vindo, doutor. Sim, muito obrigado pela presença, pelo convite. Na verdade, é uma honra estar aqui nesse programa de enorme relevância para a sociedade caririense e, na verdade, para o Brasil inteiro, né? Doutor, falar sobre esse tema, demência. Demência, alguém diz, né? Estou com uma demênciazinha no braço, estou com uma demênciazinha na perna. O que é demência? Leite, demência hoje é considerado uma síndrome, né? Uma síndrome demencial, onde, na verdade, você tem comprometimento cognitivo, neurodegenerativo, que vai afetar não só a memória, mas linguagem, as atividades da vida diária, orientação, atenção. Quando se remete ao termo demência, associa-se logo a Alzheimer, porque, na verdade, é a principal causa de síndrome demenciais, mas nós temos outras causas. Epidemiologicamente falando, a principal causa é, de fato, a doença de Alzheimer, ou demência de Alzheimer. Mas nós temos outras demências, como demência de Pique, demência vascular, doença de Levy, demência priônica, por exemplo. Prions são micro-organismos infecciosos, nem é considerado micro-organismo. Tem uma estrutura genética parecida, por exemplo, com o vírus, mas, por exemplo, uma das mais conhecidas, uma demência priônica, é a doença da vaca louca, popularmente falando. Sim. É raro, mas causa. Mais causa, né? E nós temos também as demências vasculares, que é a segunda maior causa, que, na verdade, está atrelada a alterações dos vasos mesmo, a nível cerebral, por geralmente condições subjacentes crônicas, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, dentre outras causas. Muito bem. Doutor, demência, isso não é muito jovem não, não é? Essa expressão, essa síndrome? Não. Já tem já tem um tempo, né? Muito mais do que isso, em torno de 1900, Alois Alzheimer, que foi o que descobriu essa síndrome de pessoas acima de 65 anos, geralmente, que estavam com esquecimentos e que evoluíam insidiosamente, não é rapidamente, evoluía com outras alterações neuropsiquiátricas também. Então, não é uma doença
nova. O que talvez seja novo são os tratamentos disponíveis, né? Certo, certo. Mas, doutor, necessariamente, o senhor falou 65 anos, necessariamente atinge as pessoas pós 65 anos ou os mais jovens também podem ser acometidos? Pode. Nós temos demência que a gente chama de idades mais jovens, são abaixo de 65 anos. São mais raras, mas nós temos demências em pacientes assim. Principalmente um tipo de demência conhecida que a gente chama de demência de pico ou doença frontotemporal, porque atinge essa parte da frente, que é o frontal, e temporal, em que, na verdade, o comportamento que é o primeiro fator alterado. Então, tipo assim, com 40 anos, o cara nunca bebeu, nunca fumou, e sempre foi econômico. De repente, ele muda o comportamento, passa a beber, jogar, gastar demais. E vai para um médico, é solicitado uma ressonância e vê que ele tem uma atrofia dessa região frontotemporal. Então, assim, por exemplo, essa doença de PIC ou demência frontotemporal acomete mais pacientes jovens. E nós temos a demência de Alzheimer genética, que é uma mutação, uma proteína a nível cerebral, geralmente uma proteína que a gente chama apolipoproteína 4, e esse o fator genético é importantíssimo e geralmente é em pacientes abaixo de 65 anos. A incidência, assim, acima de 65 anos, os estudos mostram que é em torno de 1 a 3%. Só que essa incidência dobra a cada 5 anos. Então, 70, aí dobra, 75 isso. Dobra, né? Então, hoje, o fator principal de risco da principal demência, que é a de Alzheimer, é a idade. Tem diversos outros fatores de risco que devem ser combatidos ainda jovens, que estão associados à demência de Alzheimer, que é a mais conhecida e que antigamente, popularmente, as pessoas diziam: aquele senhor está esclerosado. Era. Então, essa... Tinha outra palavrinha também, ele está... Quando ficava esquecido, dizia que tinha que estar matutando, não. Tinha outra palavrinha também que a gente lembra daqui a pouco, né? Sim. Mas necessariamente, doutor, todas as pessoas são tendentes à demência, não? Não. Tem um tipo de demência que é muito comum em pacientes muito idosos, tipo depois de 90 anos, que a gente chama propriamente de demência senil, ligada apenas à idade. Então, essa deterioração da função cognitiva, da função nervosa, o desgaste mesmo das células neuronais. Mas não necessariamente todos os idosos vão ter. É uma doença que acomete a prevalência bem maior em idosos. Mas não significa que todos os idosos vão ter. Certo. Tem uma coisa que nos idosos é muito... nos idosos não, nos homens também, mas uma dificuldade muito grande é de aceitar. Porque a demência, ela provoca esquecimentos, né? Ela provoca algumas mudanças, como o senhor disse, no cérebro, né? Consequentemente, esquecimentos, dentre outras. Aceitar isso é difícil, né? É sim. É uma luta para o médico, né? É uma luta, a gente faz o que a gente chama de psicoeducação, a gente educa ele, faz ele, tanto ele como os cuidadores, conhecer sobre o assunto. Inclusive, hoje nós temos uma denominação diagnóstica, que é como se fosse um estágio pré-demencial, que a gente chama de CCL, que é um comprometimento cognitivo leve. Que não necessariamente, quando se intervém na fase correta, vai evoluir para uma demência propriamente dita. A educação, tanto da família como do próprio paciente, é fundamental. Porque estima-se
que quando o paciente vai procurar o médico, o processo de diagnóstico a nível celular mesmo tem iniciado entre 10 a 15 anos antes. Olha aí, já está bem avançado então, né? Quando ele vai, porque é o seguinte, outra coisa muito comum é o que a gente chama de pseudodemência depressiva. Pseudo, que é falso, é uma falsa demência pela depressão. Então o paciente está lá idoso, está esquecendo de tudo, está mole, acho que é da idade, não está mais fazendo as coisas, não está indo mais jogar a bolinha que ele ia jogar, não está indo jogar mais baralho. E quando nós investigamos, seja através de testes neuropsicológicos, seja através de exames de neuroimagem, principalmente ressonância magnética, fazemos todo esse rastreio, nós não conseguimos definir nem fechar o diagnóstico de demência. Mas uma boa investigação clínica, nós verificamos que, na verdade, ele estava deprimido. Se o humor está deprimido, a energia vital está muito baixa. Se está muito baixa, ele não consegue lembrar mesmo por falta de energia. Porque não é necessariamente a demência, sim, né? Sim. Porque a memória é uma função mental complexa, né? Depende do humor, depende da atenção, depende da orientação. Então, muitas vezes, esses esquecimentos nada são relacionados com quadros demenciais e pode estar associado, por exemplo, a transtorno de ansiedade generalizada, onde o paciente tem muito pensamentos acelerados, esses pensamentos se atropelam e não se fixam. Se não se fixam, não lembra, né? E isso é extremamente prejudicial. Olha, gente, o tema demência, quão importante é 10 anos após quando você procura o profissional de saúde, muitas vezes é diagnosticado que ele já tem esse problema há quase 10 anos, muitas vezes, segundo as orientações aqui do nosso convidado. Quão importante é acompanharmos os nossos pais, as pessoas com uma idade um pouco mais avançada, né? Para que você possa observar e fazê-lo com que aceite que isso de fato tenha um transtorno e precisa ser cuidado. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Grande abraço a todos que fazem a rede de óticas Santa Isabel. Doutor, 10 anos, uma média, né, que o senhor falou, né, que quando procura o profissional de saúde tem mais ou menos 10 anos que ele já está acometido. Quais são os primeiros sinais? Seria esse de esquecimento mesmo? Aí eu te pergunto, e o que seria há 10 anos atrás? Seria também isso? Esquecimento? Sabe-se que, na verdade, os primeiros sinais geralmente são psiquiátricos. São um quadro de anedonia, um quadro depressivo subsindrômico, na verdade, é como se fosse uma depressão mais leve, com sintomas mais leves, e pequenos fatos e lapsos de memórias, principalmente recentes. Então, esses são os principais sintomas, né? Para você dar o diagnóstico de demência, você tem que sempre tentar excluir outras causas. Certo. Inclusive, nós temos causas de demências reversíveis, ou seja, que reverte. Como, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12. Certo. Como, por exemplo, hoje não é mais comum, mas, por exemplo, a neurosífilis. Na época das epidemias de sífilis, tinha uma forma de sífilis que ela acometia o sistema nervoso central, neurosífilis. Então, você tratando a sífilis, vai embora. Repondo a vitamina B12, vai embora. Por exemplo, também, deficiência do hormônio da tireoide, hipotireoidismo. Então, assim, isso são causas de demências reversíveis.
E esse caso que o senhor falou ainda há pouco, a questão da ansiedade, né? Estamos passando aí por momentos difíceis, né? Muita gente. Então, isso são, digamos assim, indicadores de que pode acontecer esse processo de demência, porque vem a questão da depressão, né, da ansiedade, esses transtornos. Sim. Podem levar à demência? Não, esses transtornos não podem levar, eles podem ser comórbidos, ou seja, o paciente que tem demência desenvolver ansiedade ou desenvolver depressão. Sim, certo. O inverso, né? Mas ser causa necessária não é. Não é, são transtornos diferentes, a gente até costuma brincar. O paciente com demência, ele é levado ao médico pelos familiares, geralmente, que está notando. Não é ele que pede, não. Certo. Até porque ele não aceita. Isso, porque muitas vezes ele não aceita e muitas vezes ele não nota que está esquecendo as coisas. E muitas vezes ele faz o que a gente chama de confabular. Ele sabe o início da história e sabe o fim. Então ele cria o meio. Muitas vezes ele até esconde isso. Não é proposital. Então assim, ele é levado ao médico pelos familiares. Daí a importância dos familiares conhecerem também sobre esse transtorno, né? Sim. O ansioso e o depressivo, ele pede. Ele diz, eu quero ir para o médico, eu estou esquecendo tudo, eu estou com Alzheimer. Então eu costumo brincar com os pacientes. Quem diz que está, não está. Porque ele, geralmente, ele é levado, porque daí a importância tanto dos cuidadores como dos familiares, notar qualquer mudança de comportamento. Certo. Importante conversar com o Dr. Vitor Hugo sobre esse tema, demência, um tema que, de certa forma, como ele acabou de dizer, né? Você que está acometido desse transtorno, muito legal, olha só que observação ele fez. Quando você pede para ir ao médico porque está com Alzheimer, ou seja, você acha que está com demência, né? Você não está. E quando você não pede, muito cuidado, é porque, de fato, você já tem um forte indicador, né, doutor? Tem fortes indicadores que você está. Quão importante conhecermos esse tema e conhecermos os nossos familiares, né? Até amigos, pessoas que moram próximo da sua residência. Muito importante para que você possa dar a sua contribuição. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Doutor, por falar em água, vamos tomar uma água? Por favor, sim. Doutor. Tomar uma água aqui. São Geraldo. Essa é nossa, é da terra, viu? Exclusiva. Doutor Vitor, toma um cafezinho também? Aceito. Então, por favor, vou tomar um cafezinho, preparado especial aqui para os meus convidados. Quer conhecer um pouco mais sobre demência? É só você continuar ligado, nós vamos fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje o nosso tema, demência. O nosso convidado é o médico psicogeriatra Dr. Vitor Hugo, abrilhantando o nosso programa de hoje, nos proporcionando aqui uma aula sobre esse tema, né? Demência. A quem eu peço permissão, porque eu não estou demente ainda, para falar para você o melhor da Lei de Certificação Digital. Faça o seu certificado digital A1, A3, SCPF, SNPJ, com os melhores preços do mercado. Você, profissional liberal, você, empresário, necessitando fazer o seu certificado digital, seu ou da sua empresa, o melhor lugar, Lei de Certificação Digital. É prático, é rápido e é o mais barato da região. Eu garanto, tem a assinatura da Lei de Contabilidade. É só ligar 3312-5500, agendar com minha amiga Doris, ela vai te atender de forma rápida e segura. Lembrando que também nossa amiga Doris está fazendo o seu certificado de forma virtual. Aí no conforto da sua residência ou empresa você poderá fazê-lo. Tem a assinatura da Lei de Contabilidade, viu? Garantindo que é o melhor preço do mercado. Lei de Certificação Digital.
Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a Pano é Bom Pão Nosso. Doutor Vitor, o senhor falou no bloco anterior que uma das causas, né, da demência é a questão genética. Mas seria exclusivamente ela, não? Boa pergunta. Não. A causa genética tem sua maior importância em demência em pacientes mais jovens. Sim. Que é uma mutação em algumas proteínas. A principal e mais conhecida é da apolipoproteína E4 e uma proteína chamada pressenilina. Esses são associados à doença genética de pacientes jovens. Mas a maioria das causas são multifatoriais. O que isso quer dizer? Que são vários fatores envolvidos na gênese. É preciso fazer uma investigação. Sim, sabe-se microscopicamente que tem deposição de substância chamada beta-amiloide e tem uma proteína chamada tau, que ela é fosforilada. Então, essa deposição a nível microscópico é que mata as células cerebrais e causa a demência. Isso geralmente está associado a quê? Está associado à hipertensão não controlada, à pressão alta não controlada, está associado a diabetes, está associado a sedentarismo, está associado ao que a gente chama de reserva cognitiva. O que é isso? As pessoas que têm uma reserva cognitiva maior, ou seja, as pessoas que estudam mais, que estimulam mais seu cérebro, que têm hobbies, que são mais ativos, e leem, fazem caça-palavras, fazem atividades cerebrais. Isso não necessariamente está ligado ao maior tempo de estudo ou de escolaridade. Ele causa uma reserva da cognição. Então, muitas vezes você perdeu, mas como sua cognição é bem maior, você nem vai notar. Então, assim, por isso que a gente sempre estimula ter hobbies, ter atividade de lazer e ler, estudar. Isso é super importante. Seria indicadores preventivos, né? Sim, sim. Associado com a atividade física. Isso não vai garantir que você não desenvolva. Sim. Mas caso você desenvolva, a progressão dela vai ser bem lentificada. Principalmente se você realizar tanto o diagnóstico precoce como o tratamento precoce. E se não tiver, pode também, digamos, adiar, não é, doutor? Adiar. Empurra esse negócio lá para frente, lá, né? A palavra correta é essa, adiar. Adiar. Porque aí jogando lá para frente eu vou ter uma vida mais confortável, né? Mais tranquila. E eu lhe pergunto, no contexto dos seus estudos atuais, as pessoas acometidas estão praticando mais esse tipo de procedimento? Como o senhor citou, ler mais, resolver aquelas palavras cruzadas, né? Jogar. Não é tão fácil hoje jogar na internet, no próprio celular, né? Então ocupar a mente. Isso vem acontecendo mais, doutor? É uma excelente colocação. Na verdade, a tecnologia aproximou, principalmente nessas épocas tenebrosas de pandemia, encurtou distâncias, facilitou o convívio familiar de forma virtual, mas também intensificou o excesso de informações e o excesso de estímulos, que é danoso. Então as pessoas não estão lendo mais, mas estão talvez assistindo mais, seja pelo seu celular, mas estão vendo mais vídeos, estão estimulando
só que por outro lado, de forma excessiva, que também é danosa. Também é danoso. Então Tudo eu em diria, excesso, né? eu diria, como conselho, solte mais o seu celular e vamos deixar um pouco de tecnologia de lado e comprar livros mesmo, comprar caças-palavras mesmo. Eu ainda sou muito a favor, por exemplo, tem muitos e-books, né? Mas eu ainda sou muito a favor da coisa palpável. Você pegar um livro e abrir página tal, os códigos, se eu sou advogado, os códigos civis, os códigos, né? As leis de um modo geral do direito, hoje tem de todas as formas aí eletronicamente, mas quando eu pego o livro, que eu abro, página tal, que você vai procurar os artigos, é muito confortável, aquilo é muito construtivo. Aí o que é que eu faço? Eu pego o artigo, leio, aí eu volto na internet para olhar se ele está atualizado, né? Porque muitas vezes o livro foi de 2 meses atrás, mas já está desatualizado, tem que ver isso aí. Aí eu pego o artigo, bom, o tema é esse aqui, aí eu vou procurar na internet se ele está atualizado ou se eu sofreu alguma alteração. Quer dizer, isso me dá a obrigação de trabalhar 2 vezes, né? Então isso me ajuda a estimular a minha mente, né, doutor? Sim, sim. Isso é um excelente exercício para você aumentar a sua reserva cognitiva. Com esse advento, doutor Vitor, as pessoas, o senhor falou que no bloco anterior que as pessoas que são acometidas, que ingerem bebida alcoólica, que fumam, né, são fumantes, são pessoas também tendentes ao Alzheimer, né? À demência, né? Sim, a incidência é maior nessas pessoas. E o álcool, em específico, tem uma doença chamada demência alcoólica. Tem mais essa, né? Que é a demência propriamente dito, causada pelo álcool diretamente. Ele causa uma lesão, uma substância dentro do cérebro chamada corpos mamilares. E além de tremores, convulsão e alteração da memória, o paciente geralmente desenvolve delírio e alucinação. Delírios geralmente de infidelidade e de traição. Olha aí. A mulher não sai nem de casa e o cara lá está Cria situações. criando situações, arrumando namorados, amantes para ela. Além das Ele não faz nada, né? Ele atribui só a mulher, que está em casa, cuidando, esperando ele embriagar chegar. Sim. É E assim, quando chega no estágio da demência alcoólica, já é irreversível, são lesões irreversíveis. É mesmo, Né? Mesmo que ele pare o álcool naquele momento, ele não retorna à sua condição basal. Quer dizer, mesmo que a partir de hoje eu não vou mais beber. Quer dizer, ele já absorveu aquele transtorno e ele vai continuar. Isso vai acontecer, talvez até se agravar, né? Em virtude da idade. Sim, sim. Sim. Fora outros riscos associados, né? Como quedas, traumatismo craniano, síndromes orgânicas como hipertensão porta, Deixar de beber mesmo, né? cirrose hepática. Tem-se ainda alguns estudos que demonstram que, na verdade, o álcool usado de forma moderada, limitada a 3 unidades de álcool a 5 por semana, exerce até um efeito protetivo. Não estou estimulando as pessoas a beber. Então vamos deixar só o vinho. Porque Sim. dizem também que o vinho Sim. faz bem, né? Sim. Pelo menos vamos deixar o vinho aqui, porque senão quem gosta de beber vai tomar vinho todo dia. Sim. Doutor Vitor Hugo, aqui no programa Café com Leite, ele é médico, psicogeriatra, abrilhantando o nosso programa com o tema demência. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Doutor Hugo, doutor Vitor, de qualquer jeito, doutor Vitor, né, doutor? Já que eu falei aqui no laboratório LAMIC, para se detectar essa doença, essa demência, esse transtorno, tem algum exame laboratorial ou só exames de imagem? Como é que funciona? A rotina, além de testes
psicológico, neuropsicológico, o mais usado é o Mini-Mental. É bem simples de aplicar, é um teste de rastreio. Nós solicitamos vários exames bioquímicos para excluir principalmente as causas reversíveis e para ver o perfil metabólico do paciente. Inclusive, eu indico bastante o laboratório LAMIC. Que bom, então. Nosso parceiro aqui. Um laboratório de referência e bem compatível com a clínica. Então a gente solicita principalmente exames de vitamina B12, de hemograma, de perfil lipídico em geral, TSH e T4 livre, que é o da tireoide, dentro de diversas outras causas que podem causar confusão mental também. Por exemplo, uma simples infecção urinária no idoso pode ser causa de uma confusão mental transitória. Quando você trata a causa, Olha aí. ele volta à normalidade. Tratou aquela infecção urinária, por exemplo, tratou uma pneumonia, por exemplo, ele volta. Isso é muito comum em pacientes hospitalizados, que é o que a gente chama, o nome é parecido, mas são doenças totalmente diferentes e são súbitas. Certo. É o delirium, que é uma encefalopatia orgânica, ou seja, você tem algo no seu organismo que está irritando também o cérebro. Seja uma infecção, seja... como o senhor disse, é multifatorial, né? multifatorial. Mas quando você trata a causa, infecções, desidratação, por exemplo, no idoso, ele volta ao basal. A demência não volta. Os tratamentos disponíveis hoje é apenas para retardar essa progressão. Certo. Eu lhe pergunto, a pessoa obesa também é Sim, é um fator de risco, porque o tecido gorduroso, ele é inflamatório, o tecido adiposo. Ele é inflamatório não só para as células cerebrais, mas para as células do corpo todo. E o obeso tem mais complicações metabólicas, tem mais diabetes, tem mais hipertensão, tem mais seja, uma cadeia, né? De sedentarismo. Sim. Leva a outras doenças que, por conseguinte, leva à demência. Sim, sim. Então, o estímulo à atividade física tem que ser grande, tem que ser... Né? Viu-se aí na pandemia que enquanto algumas pessoas engordaram, mas outras pessoas ficaram com bastante medo, né? Sim. E engordaram bastante. Deram início à mudança de hábitos, Sim. porque a obesidade foi definida como principal fator de risco para a morte pelo coronavírus, né? Então, no início, muitas pessoas aproveitaram isso e foram se exercitar, se movimentar. E esse número de pessoas, porque eu tenho visto recentemente que o número de pessoas praticando exercício, ciclismo, né, caminhada, corrida, e as academias são lotadas hoje, é impressionante, apesar da pandemia, mas já voltaram aí, mas eles estão... são motivos de evitar ou de, vou usar o mesmo tempo, de adiar esse transtorno? Sim, sim. É uma das formas de prevenção primária, a atividade física. E barata, né? Barata, eu digo assim, praticar exercício faz bem a todo o organismo. Sim, e você pode fazer ao ar livre, você pode fazer em sua casa, não necessariamente você precisa pagar alguém, claro. O ideal é que seja um profissional que lhe orienta, até para prevenir lesões, um profissional de educação física. Na verdade, um atendimento multidisciplinar, muitas vezes precisa de um nutricionista, então isso é importante. E por falar em nutrição, tem alguns estudos relacionados à demência que até acreditava-se que algumas vitaminas, principalmente a vitamina E e D, prevenia a demência, mas não previne. Mas a deficiência delas pode causar sintomas cognitivos similares à demência. Então, tem muito paciente que muitas vezes é até enganado. Não,
toma essa vitamina aqui que é bom para o Alzheimer. Toma o ginkgo biloba, é muito comum. Ginkgo biloba, os estudos não foram suficientes para ter comprovação científica na prevenção do Alzheimer. Assim como essas outras vitaminas. É necessário repor quando se está em falta. Mas não vai prevenir o Alzheimer. Ele pode até fazer algum tipo de benefício, mas jamais o Alzheimer, né? Sim, sim. Tá certo. Estou conversando aqui com o médico psicogeriatra, Dr. Vitor Hugo, abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre demência. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Doutor Vitor, vamos tomar mais água? Vamos, Por favor. Água mineral São Geraldo. E mais um cafezinho aqui. As pessoas perguntam se tem café aqui. Eu digo, vá lá no café. Vá lá no Café com Leite para saber. Quer conhecer um pouco mais sobre demência? O que pode ocasionar ou não e os cuidados que você deve ter? É só continuar ligado. Nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o médico psicogeriatra, Dr. Vitor Hugo, ele que abrilhanta o nosso programa, falando sobre demência. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a Corban Utilidades. Doutor Vitor, esse tema tem alguma estatística que diz que a maioria das famílias ou determinada quantidade de famílias tem alguém com demência? A gente tem a prevalência que, na verdade, aumenta conforme a idade e hoje, com o aumento da expectativa de vida no Brasil, acredita-se que em toda família tem um paciente demenciado. Tem sempre Pelo menos, nem que seja demência senil, que é aquela inerente à idade. Sei. Inerente ao envelhecimento, aos superidosos. Superidosos. Aos centenários, aos Eu não sei se eu vou chegar... Não, centenário, 100, doutor. Eu quero chegar a 100, viu? Olha, estou trabalhando minha mente aqui, que é para ela produzir aqui alguns neurônios aqui, alguns troçozinhos aqui dentro da minha cabeça para ver 108. Sim. Doutor, qual necessariamente são os sintomas de uma pessoa com Os principais demência? sintomas, Leite, é a amnésia anterógrada, que é inicialmente para fatos recentes, depois é que evolui para fatos antigos também. Memória recente, coisas recentes. Coisa de curto espaço de tempo, Sim. né? Ele lembra que casou há 30 anos atrás, o nome da esposa e tudo, mas não sabe o que ele comeu ontem, por exemplo. Desorientação inicialmente espacial, o espaço. Está em casa e pedindo para ir para casa. Depois, por fim, ele perde a orientação autopsíquica. Ele não sabe mais o nome, de quem ele é filho, de quem ele é irmão. Uma coisa interessante que a gente usa, que a gente chama de musicoterapia. A última memória a ser perdida é a musical. Então tem muitos pacientes já em estágio final, eu digo à família, oriento, coloque as músicas que ele costumava ouvir, que ele gostava mais da década antiga. E isso dá um acalanto e os pacientes geralmente melhoram com isso. Além de alterações psíquicas e de comportamento, alguns podem desenvolver impulsos sexuais excessivos, outros podem desenvolver
atitudes inadequadas. Por exemplo, sair na rua sem roupa e foge. Não percebe. Não percebe, certo? E isso tem que ser orientado à família, porque muitas vezes a família não tem conhecimento e acha que é sem vergonhice, acha que faz o que quer, que não lembra porque quer, e fica brigando com o paciente. Quando, na verdade, ele está com uma doença neurodegenerativa, que precisa ser tratada para, pelo menos, retardar essa evolução. E, por fim, Leite, ele equipara-se a uma criança de 6 meses. Então, ele não vai saber mais comer, ele não vai saber mais tomar banho, ele não vai saber mais se vestir. Chega a esse nível? Chega. Pacientes terminais, eles são totalmente acamados, muitas vezes não é pela questão motor, ele tem músculo suficiente para andar, mas é porque ele desaprende a andar. É mesmo? Desaprende a comer. Então tem pacientes que são necessários sondas, fazer gastrostomia, ficar alimentando ele via sonda, por exemplo. Banho no leito. Então, assim, tem pacientes que evoluem para o estágio final. E no estágio final não tem nada o que fazer. Você trata o sintoma cardinal. Está sem dormir, bota o indutor do sono. Está muito agressivo, um remédio para agitação. Então, assim, você não tem um tratamento específico para a demência. Então, o que eu achei mais interessante aí, doutor, foi o senhor dizer essa orientação para o profissional, para a família, de que quando ele comete atos de natureza diferenciada do seu dia a dia, né? E procura entender e não ignorar, né? Aí eu vou mais longe. Se ele sai na rua, por exemplo, despido, eu que vou passando vou ignorar. Natural, né? Porque não sei quem é, não sei de que se trata e vou achar aquilo também um ato libidinoso, um ato errado, um ato de desrespeito, né? Mas eu também devo, meu telespectador que me assiste nesse momento, deverá entender que esse ato que a pessoa comete não é. Tem algo por trás disso. Vamos procurar saber por quê. Como você vê, por exemplo, um cidadão embriagado com frequência, por quê? Vamos procurar as causas, por que ele está daquele jeito, né? Pode ser, como o senhor disse no bloco anterior, que tem a demência alcoólica, né? Então, de repente, ele já está por esse processo e a gente muitas vezes não o respeita, né? Isso é um bêbado, não? Sim. A psicoeducação nesse sentido dos cuidadores é importantíssimo, porque os estudos mostram que os cuidadores de pacientes demenciados adoecem 70% a mais do que a população normal de doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade e outras. Então você educa, você orienta o paciente, por exemplo, a não enfrentar, não confrontar, não ficar repetindo frases, esse não se lembra porque não quer, está fazendo isso porque quer. Ele às vezes xinga o paciente. Mas é importante que com palavra, né? Sim, é importante que o cuidador também cuide dele. Não abandone por completo os seus hobbies, o seu lazer, o seu trabalho. Saber que aquilo, se ele adoecer, aí pronto, fica os dois doentes. É pior. Doutor, e os tratamentos? Necessariamente eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre a questão dos tratamentos, mas daqui a pouquinho. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. E então, doutor Vitor, o tratamento farmacológico, como é que é feito esse tratamento? Hoje, Leite, o que tem de mais moderno é uma vacina anti-Alzheimer. Tem uma vacina? Olha aí que maravilha.
foi aprovada no FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. No entanto, infelizmente, os resultados não foram suficientes ainda para aplicar em todo mundo ou conseguir judicialmente ele. Porque só para você ter ideia, o custo anual hoje, se você for tomar essa vacina, seria $50 mil ano. Dólares, estamos falando Dólares. em dólares, né? Então, além de ser inacessível, acredita-se melhor resposta no Mini-Mental naquelas de causa genética. E também ele tem algumas complicações que podem dar uma própria hemorragia no cérebro e edema, inchaço. Então, eu hoje, que é o Aducanumab, eu hoje, se fosse um paciente de minha família, eu não ia atrás dessa medicação se eu não tivesse o teste genético confirmando que era genético. Certo. Porque as evidências científicas não se sabe por que foi aprovado tão rápido assim essa medicação, se os resultados, o custo-benefício não é tanto. O tratamento hoje habitual que a gente faz para retardar, que aí sim já tem diversos estudos, ele evita essa progressão, não vai melhorar, mas pelo menos estabiliza aquela perda de memória, estabiliza aquela alteração do comportamento. Não piora, né? Sim. É os que a gente chama de anticolinesterásico, que as principais disponíveis aqui, inclusive pelo SUS, faz um cadastro, é a donepezila, galantamina e rivastigmina, que essa tem até em forma de adesivo. Certo. Porque muitas vezes, como a gente falou, está em fase final, ou uma fase mais grave, que tem dificuldade de deglutir comprimidos. Então tem apresentação, algumas são em gotas, e essa forma de adesivo, que tem absorção dérmica. O importante, tem que ser feito nas fases iniciais ou moderadas. Pode-se usar nas graves, mas o benefício, eu acredito que seja muito pequeno e aumenta a incidência de efeitos colaterais. Além disso, nós temos uma substância chamada memantina, que pode ser associado a esses anticolinesteráticos, que impede a degradação da acetilcolina, sabe que é um neurotransmissor responsável pela nossa memória. Então, assim, o neurônio que já morreu, beleza, mas pelo menos a acetilcolina que tem suficiente, a gente não vai deixar acabar com essa medicação. Já tem um déficit, mas eu vou, pelo menos, estabilizar esse déficit. E estabilizando, o paciente tem condições de ter um pouco mais de tempo de vida e com uma certa qualidade, né? Sim. Deve ser tratado, além de melhorar, sabe que o tratamento com isso melhora os sintomas comportamentais, que muitas vezes, se ele ficar agressivo, se ele ficar com delírios, a gente vai ter que lançar mão de outras medicações específicas para aquele sintoma comportamental, sem antes ter feito E é bom dizer também que ele, estando acometido dessa doença, a família também adoece, né, doutor? Sim, como eu falei anteriormente, os cuidadores geralmente adoecem 70% a mais que a população geral, então fica uma família toda doente. Algumas orientações a gente dá o familiar, tem uma rotina, tem um lugar seguro ou adaptado para evitar quedas, corrimão. É uma mudança de vida, né? Sim. A gente pede até para evitar, Leite, mudança no ambiente como pintar uma casa. A pintura, a alteração da rotina, tirar ele daquela casa que ele mora há 50 anos, isso já causa piora comportamental. Se mudar a cor da casa, já causa piora comportamental. Ah, vou viajar para ele desaparecer. Nem você vai ter lazer, nem o paciente. Então, assim, eu costumo dizer, quer ajudar seu familiar, vá para a casa dele e apenas adapte
para maior segurança. Não traga ele para a sua casa. E eu costumo dizer outra forma à família. Olha, amigo, você pode ajudar de duas formas. Ou afetivamente, com cuidado, com amor, com carinho. Que vale demais do que qualquer medicamento, né? Sim. Ou financeiramente. Não está podendo, por algum motivo. Coloca um cuidador, faz lá caixinha com a família. E deixa alguém cuidando. Deixa alguém cuidando. Tem um benefício previdenciário, apesar de ser muito pouco, geralmente são pacientes aposentados, mas tem um acréscimo de 1/3 do benefício, caso ele comprove a demência de Alzheimer, justamente para aumentar a renda daquela família, para que ele possa custear um cuidador, uma medicação. Cuidados especiais é o que nós devemos ter, né? Afinal de contas, são familiares, são pais, avós, e a gente tem que ter essa relação muito próxima e respeitar. São pessoas que já produziram, que já deram a sua contribuição à nossa sociedade, à família, ao país. Então, a gente tem que, de fato, reconhecer esse ponto e dar a nossa contribuição na medida do possível. Como o doutor Vitor orientou, se você não pode dar a afetividade, morar com ele, dar uma atenção mais especial, pague alguém, se você tem condições financeiras, pague alguém para fazê-lo, para que você possa ter essa pessoa querida, essa pessoa amada por você, mais tempo perto de você, né? Então, eu acho que isso é um final de programa muito construtivo, muito valoroso. Estou conversando aqui com o médico doutor Vitor Hugo, ele que é psicogeriatra aqui no programa Café com Leite, falando sobre o tema demência. Eu vou aqui chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Vou tomar um cafezinho aqui com o doutor Vitor e daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho. Falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água e já estamos de volta. Mas depois da aula que nós obtivemos hoje aqui com o doutor Vitor, só temos mais que agradecer, doutor Vitor. Muito obrigado pela sua contribuição aqui ao nosso programa. Eu acho que o tema foi muito em voga, muito importante e aprendemos muito. Eu tenho certeza que agregou muito valor ao nosso telespectador. Então, quero te agradecer e dizer que você será sempre muito bem-vindo, viu? Fique à vontade e temas outros virão para que você possa vir aqui, para que eu possa lhe servir esse cafezinho, tá bom? Muito obrigado. Então. Muito obrigado, Leite. É uma honra estar aqui com você, falando um tema de importância. O jornalismo em si tem essa responsabilidade de educar junto com a sociedade civil, junto com a sociedade governamental, com campanhas educativas. E você, como sempre, com temas de relevância e dando sua contribuição para a nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez ao médico psicogeriatra doutor Vitor Hugo, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvcafecomleite.com.br e também no site tvverdevale.tv. Nós vamos ficando por aqui, mas lembre-se, continuamos em pandemia e o uso da máscara, o distanciamento social, a lavagem frequente das mãos e também o uso do álcool em gel são os melhores meios de combate ao Covid-19, segundo aqueles que entendem de saúde. Nossa orientação para você é de que você não tenha medo, tenha muito cuidado. Beijo a todos, fiquem com Deus. Vem aí novidades para você, Canal 16, TV Café com Leite. O programa Dicas é a nossa próxima atração.